Verso 45 do Bhagavad Gita. Estamos decididos a cometer um grande pecado, por estarmos preparados para matar nossos parentes por cobiça, pelos prazeres de um reino. Eis que Arjuna fala para Krishna, no verso 45, como tem sido no estudo, este príncipe está num dilema terrível, onde terá que iniciar uma guerra, onde terá que matar seus próprios parentes. É claro que todo este acontecimento é da vontade de Deus para que hoje chegasse esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis. E eis que os nossos significados estão sendo falados sobre Maharishi Mahesh Yogi, tá? Um mestre indiano. E eu vou ler o significado para vocês. Arjuna sente-se triste, pois vai sacrificar por um fim maior, por um ganho menor. Os dharmas de casta e família vão ser sacrificados por causa de seu dharma individual. Arjuna chama isso de um grande pecado, pois está consciente de que o estabelecimento do bem, o reino de Deus na terra, é um empreendimento cooperativo. Todos os homens devem ter nele seu papel, e isso somente pode ocorrer quando os dharmas de casta e família são adequadamente mantidos pelos indivíduos firmemente estabelecidos em seus dharmas individuais. Lembrando, gente, que a gente está definindo aqui dharma, como nas primeiras leituras, como a mais alta competência do indivíduo. Onde, por exemplo, um grande cirurgião, ele não foge à sua rotina de estar operando pessoas. E ele é um exímio cirurgião, portanto, ele seguirá seu dharma, onde jamais abandonará. Uma vez que ele abandone seu dharma, ele se sentirá muito mal por isso. Continuando. A perda dos dharmas de família e de casta é uma calamidade para a ordem social. Uma destruição do bem é um pecado contra Deus. Eis porque Arjuna se refere a isso como grande pecado. No verso seguinte, Arjuna começa a expressar a linha de ação que gostaria de seguir. No estudo passado, nós falávamos sobre os karmas familiares, falamos sobre karma kanda, e que cada família tem seu dharma, sua característica, onde as famílias que fortalecem o seu dharma coletivo favorecem o dharma individual. É um assunto complexo, mas à medida que a gente for estudando, a gente vai avançando. Vamos avançar na leitura. Verso 46. Eis que Arjuna continua a falar ainda. Seria melhor para mim se os filhos de Drashtra, armas nas mãos, me matassem em combate, sem resistir e desarmado. Ele chega a cogitar se sacrificar para não guerrear. Drashtra, aqui, como a gente estava falando, é o rei cego, né? Então ele fala dos filhos, né, de Drashtra, que estão na frente dele, porque o rei cego está no castelo. Vamos ao significado. Arjuna vê que está cometendo um grande pecado ao lutar, como grande guerreiro. Uma vez tendo se apresentado ao campo de batalha, não pode deixar de lutar, nem pode fugir. Mas se luta, resta o medo do grande pecado. Ele não encontra forma de escapar desta situação. Então, diz que seria melhor que fosse morto em combate. E porque não pode ser morto estando armado e alerta, ele deseja estar desarmado e sem resistência. Dessa maneira, ele não cometerá um grande pecado contra Deus. Esta é a mente impecável do maior arqueiro de todos os tempos. Isso é valentia e nobreza de caráter. Arjuna considera ser melhor morrer do que combater ou cometer o pecado. Lembrando, gente, que nós estamos falando de um grande arquétipo, né? Que é o arquétipo do arqueiro e do guerreiro, que aqui se encaixa também a governança do príncipe, né? Continuando o verso 47 do capítulo 1. Sanjaya disse: havendo assim falado no momento da batalha, abandonado o arco e a flecha, Arjuna sentou-se no banco da carruagem, sua mente dominada pela tristeza. Significado. Lembrando, gente, que Sanjaya é o médium,
né? O vidente que está vendo à distância e ouvindo tudo o que acontece na batalha e passando para esse rei cego. Todo o Bhagavad Gita, ele é uma transcrição desse diálogo, desse vidente que vê a distância e ouve a distância e passa para esse rei cego. Significado. Havendo assim falado, nos versos anteriores, Arjuna descreveu as consequências da batalha, como elas se apresentam ao seu coração e mente desenvolvidos. Agora, ainda incapaz de decidir seu curso de ação, ele se torna consciente de que está de pé com arco e flecha na carruagem, aparentemente preparado para a guerra. Arjuna pode ter pensado que, ao estar de pé armado para a batalha, ele não poderia se permitir ser imparcial na sua avaliação. Então decidiu abandonar o arco e a flecha, abandonar sua postura de combate e sentar-se para refletir mais profundamente, para poder encontrar uma resposta que pudesse satisfazer os dois lados do seu problema: o amor pelos entes queridos e a exigência do dever. A mente de Arjuna estava dominada pela tristeza. A hora do dever se aproxima, mas seu coração não lhe deixa reagir. Com sua mente clara, visualiza os efeitos a longo prazo da destruição que a batalha acarretaria. Isso dominou seus pensamentos, com tristeza. Afortunados são aqueles cujas mentes estão tristes por causa das desventuranças dos outros. Mais afortunados ainda são aqueles que conseguem avaliar a desgraça alheia e mantendo-se impassíveis. No capítulo seguinte, Arjuna receberá a luz que lhe permitirá, sem traço de tristeza, estabelecido na liberdade e na bem-aventurança, na consciência de Deus, aliviar o mal que ensombrece o mundo. Um adendo aqui no livro que eu estou lendo. Assim, no Upanishad dos gloriosos Bhagavad Gita, na ciência do absoluto, na escritura da yoga, no diálogo entre Sr. Krishna e Arjuna, termina o primeiro capítulo intitulado A Yoga do Desalento de Arjuna. Então, gente, nós terminamos aqui o primeiro capítulo, a leitura dos principais versos, e deu para você entender a dinâmica do Bhagavad Gita, né? Antes de começar o capítulo 2, eu quero explicar para vocês que toda uma história no Mahabharata culmina neste pequeno livro que é o Bhagavad Gita dentro do Mahabharata. E trata-se principalmente desse diálogo entre Arjuna e Krishna, que é muito saboroso, muito cheio de conhecimento. Mas o livro começa com as indagações desse guerreiro, desse príncipe, onde ele está desalentado, triste, pois ele sabe que uma guerra desse porte, ele teria que matar seus entes queridos, familiares, professores, irmãos, primos, estavam do outro lado, né? Então, para ninguém, certas atribuições na vida é algo fácil. É muito difícil a gente conseguir, em certos momentos, interpretar a materialidade e a espiritualidade, onde a gente tem que entrar em combate na vida e sacrificar certas coisas. Será que realmente nós estamos preparados para sacrificar algumas coisas na nossa vida? Eu acho que não. Muitas das vezes a gente pensa que sim, mas eu acredito que não. A gente, às vezes, quando tem que tratar um filho, levar para um hospital, alguma coisa, ele tem que tomar uma injeção e a gente já se sente mal de ver ele sofrer. Ou quando a gente dá uma dura, né, fala poucas e boas para os filhos quando eles cometem alguma arte e de repente a gente se vê depois triste e desalentado por ter tido que tomar aquela postura, né? Então não é fácil. E que dirá atacar, né, no caso combater, né? E quando você vê que os seus parentes e reis, professores estão no lado da filosofia errada, no adharma, né, como diz o ditado. Ou seja, nesse dharma negativo, né, que está trazendo a involução para as pessoas e dando o mau exemplo. Sempre quando a injustiça prevalece, o próprio Deus nasce entre nós para que a gente possa desfrutar da sabedoria divina. Ele vem para nos auxiliar, para trazer a solução para os nossos problemas quando o mundo às vezes só está
à nossa volta habitado por gente injusta, por malfeitores, por corruptos. Então, o mundo nunca se desviará. Às vezes, em fases difíceis, a gente tem que se manter firme e crer que Deus tudo vê e que tudo Ele dará um jeito nos momentos mais tristes da nossa vida. As coisas, sempre haverá uma luz no final do túnel. Assim é para Arjuna. Mas um significado importante nesse verso, esse sentar-se de Arjuna é a rendição. Esse soltar é o que a gente estuda aqui do Hélio Couto, que é o soltar. Aquele momento que você solta, você se rende, você diz, chega, eu não vou lutar mais. Eu me nego a dar esse murro em ponto de faca, né? Quantas vezes a gente fica um tempão desse jeito? E nesse estudo fica muito claro que esse sentar de Arjuna é o momento que ele solta. Ele resolve não mais criar o dilema entre a razão e a emoção, como a gente falou tanto aqui, que é justamente o que estremece nossas forças e tira a nossa certeza e a nossa competência. Então ele solta e, acima de tudo, ele se abre para a instrução. Ou seja, no caso ali, Deus estava de frente dele. Mas no nosso caso, quando a gente for soltar, Deus estará à nossa volta, em tudo. Nas pessoas, nos animais, em tudo. A informação vai vir de um jeito ou de outro. A solução sempre vem quando a gente solta, a gente se rende. Terminando por aqui, nós terminamos a leitura do primeiro capítulo. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. E até o início do capítulo 2.